Graças a Pai, sou eu, Rodrigo Barbosa, e estamos aqui para meditar no Evangelho segundo escreveu Lucas. Hoje estamos no episódio de número 49 e no capítulo de número 9, no versículo de número 18 até o versículo de número 20. Agora eu te convido a, pelo menos nos próximos minutos, separar um tempo para meditar e crescer em graça e conhecimento na palavra do Senhor. Vamos lá? Lucas, capítulo de número 9, no versículo de número 18 ao 20, diz assim: E aconteceu que, estando ele orando em particular, estavam com eles os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram: João Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: O Cristo de Deus. Um fato que nós vemos sempre aqui no Evangelho de Lucas, e você que tem acompanhado o decorrer desses episódios, você vai ver que continuamente Jesus busca um lugar, um espaço para orar. Independente do impacto do ministério de Jesus, independente das coisas que têm acontecido, da popularidade, da multidão seguindo, dos discípulos, Jesus continuamente busca um tempo de oração com Deus. Parece ser até repetitivo continuamente falarmos sobre isso, mas isso mostra como importante é a oração na vida do crente. Quão importante é você ter o seu momento com Deus. Olha só como a gente inicia essa mensagem de hoje, no versículo de número 18. E aconteceu que, estando ele orando em particular, estavam com ele os seus discípulos. Quer dizer, Jesus havia se retirado da multidão. Jesus acabara de fazer um milagre maravilhoso e quase 10 mil pessoas estavam ali ao seu redor, mas ele se retira com os seus discípulos para estar em oração com Deus. Oração, ela requer intimidade. Oração, ela é um momento onde nós somos tratados por Deus. Oração não é eu colocar diante de Deus as minhas vontades, mas oração é eu alinhar-me à vontade de Deus para mim. E Jesus mostra para nós que mesmo ele sendo quem era, ele tem essa prática, a prática da oração. Eu te pergunto, você já orou hoje? Quantas vezes você orou? Um homem de Deus uma vez escreveu que ele não ora mais do que 15 minutos, porém, ele não fica mais do que 15 minutos sem orar. A Bíblia nos instrui a continuamente estar em oração, orai sem cessar. Não necessariamente você precisa dobrar os seus joelhos, porque a Bíblia não mostra qual é a forma ou o modo correto de orar, mas a Bíblia nos instrui a orar continuamente. Em Romanos, capítulo 8, diz que nós não sabemos orar como convém. Então, por isso o Espírito de Deus que intercede por nós. Então, ore indo para o trabalho, ore sentado, ore de olhos fechados, ore de olhos abertos, ore caminhando, esteja em contínua comunicação com Deus. Não para pedir, mas para se alinhar à vontade dEle. E é isso que Jesus mostra para nós aqui, mais uma vez, a importância da oração. E aí Jesus, nesse momento de oração com os seus discípulos, ele pergunta para os seus discípulos: quem a multidão diz que eu sou? Porque os discípulos estão ali e estão ouvindo o que as pessoas dizem. E aí os discípulos dizem: olha, uns dizem que o Senhor é João Batista, que ressuscitou. Outros dizem que o Senhor é Elias. Outros dizem que o Senhor é um dos antigos profetas. A multidão ela é confusa, a multidão ela não tem uma opinião clara e formada. Geralmente as multidões elas são influenciadas e vivem do que estão dizendo. Eu acho, eu penso. Os discípulos de Cristo não podem ser movidos pelo que a multidão pensa. Os discípulos de Cristo devem ter uma clareza plena de quem é o Senhor que eles servem. Tanto é que quando você se deixa ser influenciado pela multidão,
você vai acabar optando por Barrabás ao invés do Senhor. Tome cuidado com a opinião da multidão. Sabe, vivemos em tempos de fake news. Vivemos em tempo onde as informações são distorcidas e enviadas e multiplicadas. Tome cuidado antes de você compartilhar algo, antes de você propagar qualquer informação ou mensagem ou até mesmo acusação. Tenha plena convicção de que aquilo que você está falando é real, é verdadeiro. A multidão estava totalmente errada. Você vê que a multidão não tinha nenhuma noção de quem era Jesus. Uns diziam ser João Batista, que era primo de Jesus, que havia sido morto. Outros diziam que era Elias, outro que um dos profetas que ressuscitou. Você vê que a multidão está totalmente desorientada. A multidão segue Jesus sem saber quem Jesus é. Tome cuidado para você não ser mais um da multidão que frequenta cultos, que vai às reuniões, que acha que serve a Cristo, mas não tem noção de quem Ele seja. Então Jesus pergunta para os seus discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês? E Pedro já prontamente se levanta e diz: você é o Cristo de Deus, o ungido de Deus. Você vê a clara convicção de Pedro. Em um outro evangelho, Jesus diz: olha, Pedro, você falou isso pelo Espírito de Deus. Foi o Espírito de Deus que revelou isso no seu coração. Você vê que os discípulos de Cristo devem segui-lo por aquilo que Ele é. É uma convicção pessoal. A fé cristã vai além de crer no que os outros creem. A fé exige que tenhamos as nossas próprias convicções. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos: e vocês quem dizem que eu sou? Mostrou que Ele quer que assumamos uma posição. Quem é Jesus para você? Ele é apenas um mecanismo de milagre, de conquistar as coisas que você quer? Ele é apenas um profeta? Pedro, ele dá o testemunho do que o cristão deve crer. Se somos cristãos, é porque cremos que Jesus é o Cristo, o ungido, o Messias que Deus enviou para nos salvar. E essa convicção ela deve ser pessoal. Você não deve acreditar que simplesmente você faz parte da igreja porque os seus pais nasceram na igreja, por causa que tua mãe é cristã. Não, a sua convicção deve ser íntima e pessoal de quem é Jesus. Qual é o seu posicionamento? Você está perdido como a multidão? Ou você tem total convicção de quem é Jesus para você? É muito importante. Posicione-se. É importante o seu posicionamento, porque assim você não será levado de um lado para o outro como a multidão. Você não será influenciável como a multidão. E você, no fim, não estará errado como a multidão. Discípulos sabem quem Jesus é. Os discípulos têm uma total convicção pessoal de quem Cristo é, porque seguem a Ele, seguem Jesus de Nazaré por suas próprias convicções e não por aquilo que simplesmente o povo especula. É muito importante você ter essa convicção em seu coração. Entenda, tenha um encontro com Cristo, que a sua fé vá além do que os outros dizem, além do que os outros creem, que você possa, pelo Espírito de Deus, declarar que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que não há outro que nos leve a Deus e que perdoe os nossos pecados. Pense nessas coisas, que você possa ter uma firme convicção de Cristo. Compartilhe esse Evangelho, expanda essa mensagem. Um abraço a todos vocês que compartilham essa mensagem. E se assim o Senhor permitir, estaremos de volta amanhã, num próximo devocional. Em nome do Senhor Jesus. Amém.